Fala galera, boa noite a todos. Mais um estudo, né, para a gente estar compartilhando aqui com vocês. O nome desse estudo é Jesus, o maior de todos os holocaustos. É até um título aqui na minha Bíblia, né? Comentado por Adhemar de Campos. E o texto base que eu estou usando é Isaías 53, 1 até o 11. 53, do 1 ao 11. Na verdade, eu tenho até uma canção, né, que eu fiz com essa passagem. E era uma passagem muito forte, né? Eu percebo assim como o texto ele é forte quando fala de Jesus. E infelizmente era como as pessoas o viam, né? Hoje, né, a aparência de Cristo ela virou um mercado, uma indústria, né? Fazem um Cristo, desenham, fotografam um Cristo de olhos claros, cabelos cacheados, loiro, uma pele branquinha, né? Os traços perfeitos, enfim. E nós sabemos que não era bem assim, né? Então o próprio texto diz que ele foi uma pessoa maltratada, né? Deixa eu ler aqui para vocês aqui, né? Isaías 53, do 1 ao 11, que diz assim: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, e ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Dureza, né? Texto forte, né? Então, a minha versão aqui, a minha Bíblia é aquela Bíblia de estudo, Nova Versão Internacional, Louvor e Adoração, né? A linguagem dela é bem, vamos dizer assim, bem livre, né? Bem simples, mas fala de um Cristo, né? Que deveria, um homem, um ser humano, né?
um homem que não tinha uma beleza, não era belo, não era bonito, não tinha cabelos da forma que hoje as pessoas dizem, né? Os católicos principalmente falam, enfim. Mas é assim que são os filhos de Deus, né? Diante da humanidade, a nossa simplicidade nos diferencia daqueles que são ricos, belos, enfim, são letrados. Jesus era simples, né? E eu queria falar, ele foi o maior sacrifício já ofertado pela humanidade. Amém? Então nós vamos analisar alguns aspectos desse texto. Eu fui colocando aqui por versículo, né? Fui pesquisando na internet, né? E para a gente ter uma ideia. Primeiro, no versículo 2, onde aparece a palavra renovo, nesta passagem ele diz que Jesus cresceu de uma maneira integral, ou seja, física, mental e espiritual, de acordo com as leis naturais. Como diz lá em Lucas 2,52, que ele crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Esta palavra renovo, então, ela está em ligação com a palavra ramo, de Isaías 11:1, que diz que um ramo surgirá do tronco de Jessé e que se refere ao Messias. Então a gente vê que Deus, toda a história, né, a história do Evangelho, ela tem uma ligação, né? Então Deus já veio colocando lá em Isaías 11, ele já vem falando, né? E a gente percebe, né, que ele precisou vir, né, nascer de um ser humano, né, de uma forma espiritual, claro, mas crescer no ventre de um ser humano para que ele pudesse conhecer a humanidade. Não só de olhar, mas viver conosco. Então, esse primeiro verso 2, fala do renovo. Algo novo estava crescendo, estava surgindo, que era Jesus Cristo, que era o Messias. No versículo 3 aparece a expressão desprezado. Cristo soube o que é ser desprezado, humilhado, odiado, maltratado. Ao assumir a forma humana, Cristo recebeu sobre si toda a maldade que havia na humanidade. Então, na cruz, ele percebeu como a humanidade estava perdida e confusa. Todo no trajeto, né, quando a gente estuda o ministério de Jesus, foram 3 anos mais ou menos, né? Jesus ele sofreu vários tipos de maldade, de transgressões. As pessoas não criam nele, a incredulidade era muito grande. Jesus percebe na sua caminhada como a humanidade estava perdida e confusa, um povo que era manipulável e sem amor. A divindade de Jesus experimentou então tudo que a humanidade mortal herdou, e por isso ele sofreu todo o mal que homens ímpios puderam fazer contra ele, tendo como clima o julgamento e a crucificação dele. Então, assim, quando a gente lê esse texto de Isaías 53, né, a gente percebe, né, como foi difícil para Jesus viver esses 3 anos na terra, né? No versículo 4, eu destaco aquela frase, né, levou as nossas enfermidades. E aí quando você pensa, levou sobre si, né? Ou seja, Cristo assumiu as nossas dores, nossas humilhações, aquilo que era nosso, que nós merecíamos. Então ele sofreu a tamanha violência para que o diabo não tivesse mais poder sobre nós, pois ele trocou de lugar comigo, com você, para que fôssemos curados das nossas transgressões e iniquidade. O que é interessante, que quando ele fala levou as nossas enfermidades, né, parece que é algo que você pode tocar, e não. Tudo se fala de uma forma espiritual. Ele levou sobre si as acusações, né, que o diabo a princípio faz até hoje, mas elas não têm poder sobre nós, porque nós vivemos debaixo da mão poderosa de Deus, vivemos debaixo da unção do Senhor, né? E eu digo isso àqueles que andam com Deus, né? Que servem ao Senhor, que pregam o Evangelho, que vivem, né, o Evangelho. Então,
Quando fala que ele levou as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Ah, Marcos, mas eu fico doente. As consequências do nosso pecado, da nossa forma de viver, da forma que a gente vive, também nos leva a ficar enfermos. Mas quando ele fala de enfermidade, ele fala de enfermidades espirituais, do próprio pecado, da doença e do mal que vive em nós. Amém? No versículo 7, Jesus é comparado a um cordeiro. Aí eu acho interessante, porque quando a gente lê aqui, ele fala assim, né? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. A ovelha, quando ela vai ser tosquiada lá, ela fica quietinha ali. E Cristo, quando ele foi para a cruz, e no caminhar dele, né, ele carregando a cruz, a gente percebe na história que ele não saiu, não tentou brigar, não tentou correr, ele aceitou esse fardo. Então ele foi levado ao matadouro, e como holocausto ele foi entregue aos homens, e como animal foi sacrificado. Mas se entregou a Deus como sacrifício vivo em favor da humanidade. Era necessário para ele que isso fosse feito. Para entendermos corretamente o porquê de Jesus ser chamado de Cordeiro de Deus, precisamos nos atentar a alguns detalhes, né? É preciso saber que os cordeiros eram parte importante dos sacrifícios do Antigo Testamento. Antes mesmo de Deus dar a Moisés as instruções oficiais acerca da religião judaica no Sinai, a figura do cordeiro já aparece como parte do ritual religioso de Israel. Então podemos citar alguns exemplos disso. Por exemplo, nos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos Abel oferecendo a Deus uma oferta das primícias de seu rebanho, que está lá em Gênesis 4, 3 ao 5. Na ocasião em que Abraão foi oferecer Isaque em holocausto, Deus também providencia um cordeiro para substituir o filho do patriarca como sacrifício. Gênesis 22, 13. Então a gente percebe que a palavra cordeiro, o cordeiro como holocausto, ele já era oferecido. Na véspera da saída do povo de Israel do Egito, Deus deu instruções sobre a instituição da Páscoa judaica. Nessa ocasião, um cordeiro deveria ser sacrificado e o seu sangue deveria ser aspergido, né, nos umbrais das portas dos israelitas. Assim, um anjo da morte passaria por cima da casa dos hebreus quando fosse visitar a terra do Egito e matar seus primogênitos. Êxodo 12. A partir daquele momento, a Páscoa passou a ser uma das mais importantes festividades judaicas. Ela continuou sendo celebrada anualmente pelo povo de Israel. Então o cordeiro pascal deveria ser sem defeitos. Além disso, nenhum de seus ossos poderia ser quebrado. Além do cordeiro sacrificado na Páscoa, os cordeiros também eram imolados na oferta diária. Isso significa o quê? Que havia o sacrifício de cordeiros todos os dias. Então quando fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, é porque ele foi para o matadouro, sem reclamar, né? Quando ele vai orar ao Getsemane, ele já sabia do seu destino, né? Ele ainda, naquele momento, ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim essa missão, esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu creio que Jesus estava com medo do que poderia acontecer, do que viria a acontecer com ele. Porque até então ele estava em carne como ser humano. E ele sentiria todas as dores. Alguns estudiosos dizem, gente, né, aquele filme do Mel Gibson é horrível, né? Se você já viu, aquilo é terrível. Mas estudiosos dizem que aquilo ali não chega nem perto dos horrores, né, daquela época. Eles eram muito brutais, eles eram animais, né? Então a crucificação não era uma coisa, não, era as chicotadas que eram dadas, né, com aquele chicote, tinham pedaços de ferro no chicote, então arrancava pedaços da carne. Então você imagina a dor, o sofrimento que Jesus sofreu ali, né? Tudo aquilo que ele passou. Foi levado ao matadouro como um cordeiro, né? Então,
isso me faz refletir, né? Alguém que pagou um preço, que entregou a sua própria vida por mim, merece de mim a melhor adoração possível, o melhor sacrifício possível, né? Então a gente precisa analisar e refletir o preço que foi pago. Amém? Em João 1:29, João Batista, ao ver Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus é preso na cruz, ele se cala, não reclama, não acusa, não argumenta. Ele não usou os seus poderes e sua força para se libertar daquela situação, até porque ele era inocente, né? Mas o seu silêncio era uma evidência inquestionável da sua submissão à vontade do Pai. O que Jesus fez foi de forma voluntária para que os pecadores fossem redimidos de seus pecados. Aí no versículo 11, para finalizar, né, aparece a expressão: ele ficará satisfeito. Ou seja, o seu sacrifício não seria em vão por causa da sua morte. Muitos viveriam por causa do seu sofrimento, muitos encontrariam paz. E por causa da sua entrega, muitos encontrariam a salvação e a alegria eterna. Por isso o sacrifício de Jesus foi necessário. Por mais que a gente veja a humanidade da forma que está hoje, nós podemos também nos alegrar porque muitos conhecem e conheceram e têm conhecido o Evangelho. A palavra de Deus tem transformado muitas vidas. Muitas pessoas, desculpa gente aqui, o bocejar, que ficar de frente para o celular, né? Não sei se é a imagem, eu estou de frente aqui para o notebook também, cansa as vistas. Enfim, a gente percebe que a humanidade, né? Aquilo que aconteceu lá atrás tem acontecido hoje, né? Por um momento, a minha mãe estava vendo o Jornal Nacional e eles estavam exibindo algumas cenas do Hamas, né? Sobre as mortes, né? Israel exibiu alguns vídeos, né? E a gente percebe assim a tamanha crueldade, né? Eles matando as pessoas assim, cara, como se fossem nada, né? Crianças atirando pelas costas, né? E eu não estou aqui dizendo que Israel é melhor do que Hamas, infelizmente, né? Nós entramos numa rota de colisão com a destruição, né? A gente vê na Ucrânia os países líderes maiores querendo subjugar líderes menores, nações menores, e a tendência é piorar. Mas o que me alegra, e eu acredito que alegra o coração de Deus, que muitos continuam firmes, né? Que muitos continuam adorando. Jesus é o maior de todos os holocaustos. O sacrifício dele é a maior adoração que existe até hoje, né? Então, que o nosso sacrifício, né? Que a nossa adoração, ela seja de tamanho inigualável, né? O nosso servir a Deus seja irrepreensível. Que possamos ter em mente o preço que foi pago, né? Possamos trazer à memória aquilo que foi pago por cada um de nós, né? Ontem à noite, quinta-feira, no dia 2, né, de novembro, o Tom ministrou a ceia na igreja. E ele pregou um pouquinho falando sobre isso, né? Sobre a importância da união, da comunhão, do amor. E como é valioso, né? Nós tivemos um período de adoração maravilhoso. Como é bom se entregar a Deus, né? Então, diante disso, né, eu quero finalizar aqui lendo um texto do Adhemar de Campos, que diz assim, né? Os capítulos iniciais de Apocalipse tratam de adoração.
Na visão revelada a João, podemos observar um ambiente de louvor oferecido ao Cordeiro de Deus, santo, perfeito, maravilhoso e incomparável. Seu sacrifício e morte o tornaram digno de ser adorado. No Antigo Testamento, o holocausto se destacava dos demais sacrifícios por ser a única oferta voluntária e totalmente consagrada ao Senhor. Portanto, uma oferta extremamente agradável ao Senhor Deus. Na cruz foi oferecido o maior de todos os holocaustos, não com animais nem com sangue alheio. Jesus, com seu próprio sangue, se ofereceu inteiramente a Deus sem defeito. Por meio deste ato de amor, nosso Senhor satisfez todas as exigências previstas pela lei, agradou ao Pai, purificou-nos de todo pecado, conciliou-nos com Deus e conferiu-nos uma eterna redenção. Por tudo isso, os remidos o adoram, por toda a eternidade ele será lembrado como o nosso Cordeiro Santo, bendito, glorioso e verdadeiro. Amém? Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, vá lá em Isaías 53 e leia. E deixa Deus falar com você, deixa o Espírito te guiar. É como eu falei para vocês, essa passagem me fez escrever uma canção onde eu expresso aquilo que eu sinto, que eu vejo ali, que eu leio. E como é maravilhoso, ter a liberdade de adorar a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez. Amém? Você possa refletir nisso que eu compartilhei hoje. Quero orar, finalizando. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, mais uma vez, de pregar a Tua palavra nesse vídeo. Espero, em nome de Jesus, independente do dia, da hora, que o Senhor possa ministrar os corações daqueles que vão assistir esse vídeo, que o Teu Espírito Santo possa trazer a cada um discernimento, sabedoria, entendimento, que o Teu Espírito Santo possa encher cada pessoa que lê, que ouvir essa mensagem, que lê a palavra do Senhor, que essas pessoas fiquem cheias da Tua presença, da Tua unção, que o Senhor possa falar com elas, ministrar suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, meu Deus, pela condição que tenho de ministro, onde eu posso me entregar, onde eu tenho a responsabilidade e autoridade de guiar a minha igreja, a adoração. Para mim é um privilégio fora do normal, Pai. O Senhor conhece meu coração, sabe? Sempre digo que quando eu perder isso, eu perco a minha vida, porque eu amo Te adorar, eu amo pregar o Evangelho, eu amo ser um instrumento do Senhor. Que o mal, o pecado que é em mim nunca me afaste da Tua presença, que o Teu Espírito Santo sempre guie os meus pensamentos, decisões, sentimentos, desejos. Em nome de Jesus eu oro para que a minha igreja, os meus irmãos sejam também tocados por esse amor que o Senhor tem tocado a minha vida, que o Senhor possa tocar a comunidade Cristã Redenção, tocar a vida dos meus irmãos, e que o Senhor possa levantar no nosso meio homens e mulheres sedentos em adorar ao Senhor, sedentos em servir ao Senhor com todo o seu coração. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua vontade se complete em nós para a honra e glória do Teu nome. O sacrifício do Teu Filho não foi em vão. Eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja? Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço.